bom que você veio. Não é ótimo? A Bíblia diz que este é o dia que o Senhor fez. Foi Ele que fez. E Ele permite todas as coisas, tudo é por causa dEle. Amém? Ele é o dono de tudo, não é? Nós aprendemos no mês passado, tudo é dEle, lá no versículo de Crônicas que o André nos ensinou. Primeiro livro de Crônicas 29:11, obrigado. A Bíblia diz que tudo é dele, por causa dele, todas as coisas, sem exceção. Todas as movimentações, tudo o que acontece entre nós aqui, tudo o que acontece na sua casa, tudo o que acontece no nosso país, tudo o que acontece é porque Deus está permitindo que aconteça. Então, não fique frustrado, bravo, preocupado, simplesmente vamos entregar cada vez mais, né? Devemos fazer isso todos os dias, entregar a Ele a direção, não é? Quando você pega um carro, pega um táxi, você não pode ficar com medo do motorista. Isso é entregar a direção na mão de outrem, né? Quando você pega um táxi, fica preocupado ou pega uma carona e está preocupado se o motorista vai dirigir certo, vai dirigir errado, vai bater, vai te levar para um lugar que não deveria, você chega a quase passar mal, né? Então, não sei se você já pegou carona com um motorista ruim também, em que você fica suando do lado dele, desesperado. Cada movimento você fica pensando, será que ele vai bater? Freando, né, do lado do passageiro, e realmente é desesperador. Mas, se você permite um conselho, eu lhe digo que você pode entregar a direção da sua vida nas mãos do Senhor, que esse motorista é bom, né? E ele não vai nos colocar ele não vai fazer igual o Waze, né? O Waze às vezes nos coloca em lugares que nós não imaginávamos, não conhecemos, mas Deus não faz assim. Ele, ainda que você não conheça o lugar onde Ele está te colocando, Ele nos supre ali, né? Ele nos guia e nós podemos ficar tranquilos. Assim como diz no Salmo 23, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente as águas tranquilas e refrigera a minha alma, por amor ao seu nome. Ele está no controle, amém? Não precisamos ficar abalados, desesperados, querendo fazer manifestações. Cuidado com as manifestações, não faça, ore. Se você não está em paz com alguma coisa, ore. Esse é o conselho bíblico para nós, filhos de Deus. Não é? A Bíblia diz que você e eu somos guiados pelo Espírito Santo, então ore. Se você não está em paz a respeito de alguma coisa que está acontecendo com você, ore. Se você não está em paz por causa de alguma coisa que está acontecendo com seu marido, ore. Se você não está em paz por causa de algo que está acontecendo com a sua esposa, ore. Se você não está em paz por causa de algo que está acontecendo no seu trabalho, ore. Não entre em carnalidade, né? Não entremos nós em divididas que não são nossas. A Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Ou nós cremos, irmãos, ou nós não cremos. Nós temos duas opções em relação à Bíblia. Não dá para crer num pedacinho e outro fala, não, esse aqui eu não acredito muito, então aqui eu vou na minha força. Não. Nosso papel é acreditar em tudo. Amém? Então creia. Creia mesmo e as coisas vão acontecer. Mas não é no nosso tempo, não. Não é
na velocidade em que eu e você esperamos. Mas a Bíblia diz que Deus sabe de todas as coisas e há tempo para todas as coisas. Quem controla esse tempo? É Ele. Se Ele lhe prometeu algo, creia. Não desiste não. Imagina se Abraão tivesse desistido. Ele até tentou, né? Mas Deus lhe puxou a orelha e ele continuou crendo. Foi rápido? Não foi rápido. 25 anos é rápido para você? Não é rápido, né? A maioria de nós está com essa idade. Imagina. Passou 25 anos, você chegou aqui, olha quanta coisa aconteceu. 25 anos é muito tempo. É a metade da vida de muitos de nós aqui. É bastante tempo. Então, se Abraão esperou, o que temos nós melhor do que Abraão? Nada. Se ele esperou, a gente pode esperar também. Amém? E se demorar um pouquinho mais? Espera. E se for mais rápido? Glória a Deus. Se não for, espera. Tá bom? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esse tempo. Obrigado, Jesus, porque desde o momento em que nós chegamos aqui, nós já iniciamos ministrando a Ti, dando a Ti honra, glória, declarando o quanto Tu és maravilhoso nas nossas vidas, todo o poder Te foi dado, foi isso que nós declaramos, Senhor, nos céus e na terra, e nós realmente acreditamos nisso, Pai. Nós sabemos que todo esse poder que foi dado ao Senhor, o Senhor compartilhou conosco, porque a Tua palavra diz que nós somos co-herdeiros contigo, Pai. Embora fisicamente nós estejamos aqui, mas a Tua palavra diz que nós estamos assentados contigo, à destra de Deus. E nós te louvamos, Senhor, porque a Tua palavra também diz que o Senhor deu o poder a todos os que são chamados Teus filhos, e nós somos. Nós estamos aqui hoje porque nós reconhecemos a Sua paternidade sobre as nossas vidas, e nós queremos aprender contigo e com a Tua palavra todos os dias, Pai. Nós queremos crescer para sermos parecidos contigo cada vez mais. Tua palavra diz que é da Tua vontade que todos nós cheguemos à estatura completa de Cristo. E é para isso que nós estamos aqui. Nós não queremos estar aqui perdendo tempo, nós não queremos estar aqui jogando o nosso tempo fora, mas nós queremos remir o tempo, porque a Tua palavra também diz que os dias são maus. Senhor, mas nós acreditamos naquilo que o Senhor declarou: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ainda que no mundo vocês tenham aflições, ainda que as contas cheguem, ainda que haja dificuldades, ainda que no vosso relacionamento nem tudo seja perfeito, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Foi isso que o Senhor falou para nós. E nós acreditamos nesta palavra, Pai. É sobre ela que nós caminhamos, sabendo que nós também vamos vencer, porque o Senhor está conosco. E nós te pedimos nesta manhã, Pai, como Teus filhos que somos, fala conosco mais uma vez, assim como o Senhor já tem falado todos os dias neste lugar, de manhã, de noite, às quartas-feiras, todos os dias, Pai. Quando sobe alguém aqui, nós acreditamos e cremos que é um transmissor da Tua palavra para nos fazer crescer e avançar. E é isso que nós queremos, Pai, em todas as áreas da nossa vida. Queremos alcançar a terra prometida que o Senhor tem para nós, na vida em que nós vivemos aqui, Pai. E nós te agradecemos porque o Senhor colocou dentro de nós o Paracletos, o Espírito Santo, aquele que nos ajuda nas nossas fraquezas, aquele que nos ajuda a alcançar aquilo que aos nossos olhos seria inatingível, mas por Tua causa, nós cremos que podemos alcançar, Pai. Como homens, como mulheres, como pais, como mães, como filhos, como irmãos, como colegas de trabalho, como profissionais, nós cremos, Senhor, que nós vamos alcançar êxito em todas as áreas das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso, irmão? Amém. Você crê que Deus lhe chamou para ser como uma árvore plantada junto a um ribeiro de águas? E a Bíblia diz que você dará fruto na estação própria, e as suas folhas não vão cair, e tudo que você fizer vai dar certo. Isso é uma palavra maravilhosa.
E nós precisamos crer nela. Em que áreas? Todas. Eu estou crendo e creio para todas. Creio na minha vida e creio na sua. E eu lhe convido a crer também. Na sua e na minha. Olha que benção. Assim nós vamos nos ajudando um ao outro. Você lembra desse texto que nós lemos semana passada? 1 Coríntios 10, do versículo 6 ao 13? Não precisa abrir lá não. Só fala se você lembra. Lembra? Não, é uma conversa. Agora foi uma conversa, hein? Você lembra do texto que nós lemos semana passada? Pouca gente lembra. Então nós lemos esse texto aí, primeira carta de Coríntios, capítulo 10, dos versículos de 6 até o 13. Nesse texto, estão registrados lá 5 motivos ou 5 pecados pelos quais o povo de Israel não conseguiu alcançar a terra prometida. É lógico que aqueles de 20 anos para baixo conseguiram, e Josué e Caleb também. Então eu estou falando daqueles que não conseguiram. Então aqueles que não conseguiram, a Bíblia diz que por causa de 5 pecados, nós podemos dizer motivos, mas são pecados, eles não alcançaram a terra prometida. E nós também vimos que esses pecados não ficaram lá para trás, eles caminharam e acompanharam a evolução da humanidade até hoje. São pecados atuais. E eu queria lhe perguntar, você lembra quais são eles? Alguém pode dar um grito aí de um? Cobiça, muito bom. Murmuração, idolatria. Cobiça, murmuração, idolatria, imoralidade sexual. Colocar Deus à prova. Muito bem, são 5. É isso aí. Olha que benção. Por que é importante saber? É importante saber para que você e eu olhemos para essa lista e comparemos ela com a nossa vida, para saber aonde nós estamos. Será que nós estamos sofrendo disso? Será que algum desses ainda nos pega? Será que os 5 nos pegam? Será que 3 deles nos pegam? Será que 2, 1, 4? Não sei, cada um de nós é que sabe. Quem sabe do seu coração é você e Deus. Mas nós acabamos de assistir um vídeo que diz, né, os nossos filhos clamam, não tenha medo de mostrar ou reconhecer as suas dificuldades. Então, irmão, não tenha medo. Nós precisamos, a Bíblia nos dá vários conselhos a respeito de, se você tem alguma dificuldade, confesse, deixe, né? Tiago diz, confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sareis, para que você seja curado. Então, né, aquele que confessa as suas transgressões, não é isso que está escrito em Provérbios? Confessa? Provérbios 28, 13. Aquele que confessa as suas e deixa, né, as suas transgressões, aquele que confessa e deixa, abandona, alcançará misericórdia. Então, nós precisamos reconhecer que temos. Eu vou lhe dar um conselho ainda dentro dessas áreas aqui. Eu não vou ser específico em quais delas, mas eu vou lhe dizer em todas. Porque para alguns de nós a cobiça pode ser uma dificuldade. E a imoralidade sexual não. Para outros, o problema com a área sexual é grave. E colocar o Senhor à prova, não. E para outros, a murmuração é um problema e os outros não são desses aqui um problema. Então, não dá para nós classificarmos, esse é pior, esse é melhor. Não, a Bíblia diz que todos eles foram causa das pessoas não alcançarem o êxito naquilo que eles estavam procurando, que era chegar à terra prometida. Então, olhe para a sua vida em todos. E eu vou lhe dar um conselho. Se você está com problema em alguma dessas áreas, foi interessante que nós acabamos no domingo passado e o pastor Paulo Franco falou comigo e eu falei amém. Entendi como muito interessante e aquele conselho que ele me deu e eu vou transmitir. Então, se você tem ou porventura está sofrendo em alguma dessas áreas, coloque isso para fora diante de Deus.
Às vezes nós aprendemos, confesse, conte para o teu irmão, conte para a tua esposa, conte tudo. Eu vou lhe dar um conselho, irmão, cuidado. Primeira coisa, sobre a igreja, conte para pessoas, se você quer confessar e cumprir aquilo que está escrito em Tiago, confesse, procure alguém que realmente você possa confiar, maduro. Infelizmente, nós estamos em falta dessa maturidade, pessoas que possam realmente servir para nos ouvir e nos ajudar. Então, cuidado, se a pessoa lhe julga, ela não é preparada para ajudar você. Porque nós não podemos julgar ninguém. A Bíblia de Jesus falou, não julgue, ajude. Quando Paulo falou lá na primeira ou segunda carta de Tessalonicenses, vamos abrir lá, por gentileza. Esse é um tema sério e às vezes muitas pessoas se perdem por causa disso. Segunda carta de Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 14. Vamos começar do 11. Diz assim, portanto, ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. Segunda carta de Tessalonicenses, não é? Capítulo 3, versículo 11. Paulo está falando aí com a igreja. O 12 diz, a esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego comam do seu próprio pão. 13, e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. 14, mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal, e não vos mistureis com ele para que se envergonhe. Então esse texto, depois nós vamos ler o 15, mas o 14 diz assim, se algum irmão, olha aqui irmão, se algum irmão, nós já vamos ler o 15, mas a Bíblia diz aí, Paulo falando, se algum irmão estiver fazendo uma coisa errada e não estiver querendo aceitar a exortação, note ele. Sabe o que quer dizer? Grife ele, deixe ele em evidência. Inclusive, não se misture, para que ele perceba o peso daquilo que ele está fazendo. E o 15 diz, todavia, porém, né, ele quer dizer, não o tenhais como inimigo, mas admoestai-o como um irmão. Nós, a igreja, temos bastante dificuldade com isso. Quando alguém nos conta algo, quando alguém nos pede ajuda, quando alguém pede socorro, levanta a mão. Por quê? Porque a pessoa, se ela lhe pediu ajuda, se um homem, para ter coragem de pedir ajuda a outra pessoa, já é muito difícil. Normalmente, as irmãs falam. As mulheres falam, compartilham, contam, até demais. Mas os homens têm dificuldade com isso. Quando um homem resolve pedir ajuda a alguém, e esse alguém não é sábio, ele acaba, sabe quando a pessoa está numa areia movediça, está lá com as mãos levantadas, pedindo, pelo amor de Deus, que alguém estende a mão, aí a pessoa vai com um bambu assim, uma haste comprida, e ao invés de trazer para cima, empurra mais. Às vezes nós somos assim. A pessoa está nos pedindo ajuda, está nos pedindo um conselho, está nos pedindo, compartilhando conosco uma dificuldade, e nós,
ao invés de ajudarmos, colocamos ainda em situação pior. Ou porque não somos confiáveis, julgamos e contamos a outros, ou porque não temos uma palavra realmente sábia para dizer àquela pessoa. Então, eu vou lhe dar um conselho a você que às vezes é requerido para ajudar alguém. Se você não se sente preparado, irmão, seja honesto com a pessoa e fala: irmão, eu não sou a melhor pessoa para te ajudar. Não conta para mim, porque senão eu não vou te ajudar. E se você não pode ajudar, tem um conselho muito sábio que diz: também não atrapalhe. Então, indique alguém, fala com o pastor Francisco, fale com o pastor Disseu, fale com o pastor Marcelo, fale com uma irmã tal. Indique alguém, mas não se meta a fazer aquilo que você não está preparado para fazer, porque você pode perder uma vida. E a Bíblia diz que se você for responsável por perder uma vida pela sua falta de sabedoria, você é culpado dela. Então, cuidado. Não é? E você que está com problema, então, voltando, se você não confia em ninguém, fale com Deus. Como diz o pastor Paulo, fale com a rocha. Confesse, conte para Ele as suas fraquezas, as suas dificuldades. Pede ajuda a Ele, escreva, fala: Senhor, eu estou com dificuldade nisso. Seja sincero. Ah, Deus sabe todas as coisas. Sim, irmão, Deus sabe, mas Ele falou para você falar. Então fala. Não fica com essa que Deus sabe. Deus também sabe criar todas as coisas e mesmo assim Ele não criou com a força do pensamento. Ele falou. Ele não pensou, e a luz apareceu. Ele falou: haja luz, pum, e houve luz. Então Deus, desde o princípio, está nos mostrando que precisa falar. Então fala, irmão. A não ser que você seja mudo. Tem alguém mudo aqui? Diga amém. Se tivesse, não ia falar, né? Muito bem, então fale, tá bom? Ah, mas eu estou com problema nessa área, e essa área, nossa, essa é muito complicada. Fale, irmão. Deus pode te ajudar. Há um escape para você, amém? No texto que nós lemos, aí de Coríntios mesmo, no versículo 13, diz que se nós não suportássemos essa tentação, Ele não permitiria que ela viesse sobre nós. Está escrito no texto. Vou ler lá para você acreditar. No final desse texto aí, da primeira carta de Coríntios, capítulo 10, versículo 13, diz assim: não veio sobre vós tentação senão humana. Então não veio nada sobrenatural. Mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Então, não fale que isso é além do que você consegue falar. A murmuração: eu não aguento. Olha, quando vem a reclamação, primeira carta de Coríntios 10, 13. Você consegue, irmão? Você consegue, irmã? Amém? Então vamos avançar aqui. Há uma frase sobre o tema que nós vamos falar hoje, que ela é bem pertinente, é do próprio autor aí do livro. Ele diz: a maturidade não vem com os anos, mas ela vem com a aceitação. Que benção, né? Ficou melhor assim? Calma. Deixa assim. Então a maturidade, ela não vem com os anos, mas ela começa com a aceitação da responsabilidade. Por que eu quero dizer isso? Por que é importante falar isso? Porque tem homens, isso será tema da nossa última fala, do nosso último domingo, mas existem homens que são velhos, mas são crianças, são meninos, são imaturos. E existem meninos novos que já são homens responsáveis. Então, a maturidade, ela não vem porque, olha, aquele ali de cabelo branco, ele sim é maduro. Ou aquele que nem tem cabelo mais, ele sim é maduro. Não, isso não é uma ciência exata. Existem homens que já são avançados na idade, era para ser bem maduro, mas ainda cometem coisas de meninos. E isso tem sido um grande problema dentro de casa. É por causa disso, só que esses homens casam, né?
não tem maturidade ainda para assumir suas funções de marido, mas se casa, porque tem idade física para tal. Faz até neném, ó. Como pode? Porque fisicamente está tudo bonitinho. Às vezes, alguns são tão irresponsáveis que fazem vários, com várias mães. Ó que coisa. Isso é o quê? O que demonstra isso, irmãos? Um menino que faz vários meninos com mães diferentes. O que demonstra isso? O que te parece? Criança. Não é? Irresponsável. Fisicamente, ela é capaz de fazer aquilo que ele faz. E pode ser até que faça bem feitinho. Mas, em sua situação psicológica, ele não é responsável, não é maduro. Porque se fosse maduro, não fazia. Se fosse maduro, faria as coisas diferentes. Isso está fora da igreja e dentro da igreja. E alguns de nós acham ruim. Acha ruim. Teve um irmão outro dia que achou ruim. Com um monte de irmão. Ele achou tão ruim que ele teve coragem de vir aqui na frente e ficar apontando. Oh, vocês me acusam. Tem que ser homem, irmão. Sabe o que homem faz? Sabe, sem saber, pastor Francisco, sem saber de nada dessas coisas aqui, desses conceitos bíblicos. Mas sabe o que um homem faz? Um homem, quando apronta com uma menina, ele assume. E ele casa. Ah, mas não gosto. Assuma, irmão. Você não fez? Isso é coisa de homem. Mas alguns acham que não. Né? Pensa que pode sair bagunçando a vida dos outros. Se você não assume, pelo menos para ser o marido naquela família, então seja homem, no mínimo, de assumir financeiramente. E tem alguns que nem isso assumem. E nós achamos bonito isso. Não nós aqui, mas a sociedade tem achado isso maravilhoso. E passamos a mão na cabeça. Ainda mais, né, principalmente se for nosso filho. Aí a nossa mão ainda fica mais quentinha. Não passe a mão, irmão. Irmã, não passe a mão. Porque esses meninos, lembra que eu falei semana passada? Por que é importante das irmãs estarem aqui ouvindo? Porque a maioria desses homens que hoje são frouxos, eles foram criados por quem? Por nós. Pelo pai e pela mãe. Então não é culpa só do pai, não é culpa só da mãe. A responsabilidade é compartilhada. Ah, é duro isso? É duro, irmão, mas é. Seja na Bíblia ou fora dela. Se você fez, você não é capaz de fazer fisicamente, então você assuma. Agora, nós estamos vivendo num tempo em que está tudo muito fácil. Está tudo muito, né? Ah, não deu certo, separa. E deixa lá a mulher com 2, 3 crianças. Então, por que não pega vocês? De não deu certo, separa, leva você para a tua casa. E deixa a menina livre dessa hipótese. Por que nós não damos essa sugestão aos esses meninos que têm aprontado dessa? Ah, não, mas a sociedade, é normal ficar com a mãe. Irmão, é normal você assumir. É normal você ser o pai, ela ser a mãe e vocês serem uma família. Ah, mas aconteceu. Aconteceu por quê? Quem que deu mole? Quem que bobeou? Quem que fez a coisa errada? Nós precisamos começar a responsabilizar as pessoas. Sabe, nós olhamos a justiça fazendo aquilo que aconteceu ontem e nós ficamos da nossa casa torcendo. É isso aí, justiça seja feita. É isso aí, mata. É isso aí, crucifica. Ou não, não pode. E dentro de casa, será que nós estamos
sendo... Vamos olhar para dentro de casa. Será que nós estamos na mesma intensidade, querendo justiça? Será que nós estamos na instrução dos nossos filhos, esses que vão ser os sacerdotes daqui a pouco de suas casas? Como é que nós estamos instruindo eles? Ó, filho, você vai lá, se não der certo, volte que a mamãe está aqui. Desde o princípio nós ouvimos aqui, quando o pastor Disseu ainda fazia os casamentos, e ele dava esse recado aos casados, e ele deu esse recado ao filho dele. Falou, você está casando e tchau. Não tem chave de casa. Eu me lembro, porque eu estava aqui. Não tem volta. Vai e não voltes mais. Irmão, mas agora eu descobri que eu errei. Era, deveria ter olhado antes. Mas agora eu descobri que ela tem bafo. Bobão. Compre Cepacol. Nem existe mais, né? Agora Listerine. Mas, irmão, sabe, nós estamos facilitando muito. Você e eu temos que exigir isso dos nossos filhos. Só que você tem que ensinar. Você não pode exigir uma coisa que você nunca ensinou. Para exigir, tem que ensinar. E tem que dar exemplo com a tua e a minha vida. Eu acho até que exemplo de longevidade de casamento nós temos. Eu não vou dizer da qualidade. Eu sugiro que nós melhoremos a qualidade para que também seja um exemplo. Para que o teu filho olhe para o teu casamento e o meu olhe para o meu e fale, eu quero ser casado assim. Olha que coisa legal. Agora, você seja um bom exemplo ou não. Você vai deixar ele fazer de qualquer jeito? Sair por aí aprontando? Não. Exija que ele faça a coisa certa. Suba a régua na sua casa. Vamos subir a régua na nossa casa. Jesus subiu a régua. Jesus colocou um padrão de excelência muito forte, muito alto. É difícil? Lógico que é difícil. Fácil é fazer igual todo mundo faz. Sabe como é que todo mundo tem feito? Ninguém é de ninguém. E todo mundo pode tudo. Esse é o padrão bíblico? Não. O padrão bíblico é santidade. O padrão bíblico é sermos sacerdotes da nossa casa. É fácil ficar 50 anos casado com a mesma pessoa, amando com intensidade e cumprindo todas as coisas, todos os dias, fazendo tudo certo, sendo o melhor marido do mundo. É fácil? É claro que não. Exige o quê? Exige esforço. Mas quando você e eu fomos casar, nós já sabíamos disso. É fácil criar uma criança? É fácil hoje em dia, eu lhe pergunto, criar um homem e uma mulher? Não é fácil. Está muito mais difícil do que há 50 anos atrás. Por quê? Porque existe uma pressão, um bombardeio. Você não pode bater, você não pode falar, você não pode reprimir, e deixa ele descobrir, né? Daqui a pouco eles vão falar que você vai colocar o sexo da criança quando ele tiver 18 anos, porque aí ele vai escolher. Não, irmão. Então não é fácil. A pressão exterior está muito forte. Das pessoas, inclusive com a questão de gênero, com a questão de namoro, com todas as questões. E aí nós somos obrigados, você e eu, somos obrigados a aceitar isso? Não somos, mas quando que a gente tem que começar a trabalhar nisso? Desde cedo, muito cedo. Mas ainda é criança. Não brinque com isso, não é criança. Tem que trabalhar desde cedo. Trabalhando desde cedo já está difícil. Imagina começar a trabalhar quando ele tiver 15. Já era. Já perdeu a chance. Mas o nosso assunto aqui não é de filhos. Irmãos, o nosso assunto aqui é de sacerdócio. E quem é o sacerdote da tua casa? Você. Homem. Você é o chefe lá. Você é que tem que dar direção. E é sobre isso que nós vamos falar hoje.
Por quê? Porque por causa da falta deste homem, da falta dessa pessoa que dá o papel, que dá o tom, o maestro da casa, é que tem muitas crianças se perdendo. É que tem muitas famílias se perdendo. E nós vamos deixar isso ser normal? Não, não vamos. Então, ajude, trabalhe isso. Ah, mas dá muito trabalho. É lógico que dá trabalho. Por isso que eu lhe dou um conselho, você que ainda é solteiro. Dá trabalho, irmão. Se você não está afim de ter trabalho, a melhor coisa que você pode fazer para a pessoa com quem você iria casar é não casar. Porque vai dar trabalho. Aí você que está casado e ainda não tem filho, vou lhe dar um conselho também. Dá trabalho. Ah, mas eu não quero ter trabalho. Então a melhor coisa que você pode fazer em favor dos filhos que iriam nascer a partir de você, não os tenha. Porque vai dar trabalho. Ah, mas é tão bonitinho? Irmão, é lindo, mas dá trabalho. Pode acreditar. Tenha dúvida? Pergunte. Você tem um monte de casos aqui, pessoas que podem lhe dar conselho, laboratórios, tem de 1, tem de 2, tem de 3, tem de 2 de uma vez, tem de vários modelinhos. Pergunte. Tem daqueles que estão com eles ainda criança, vou lhe dar, você quer ter uma noção, você que ainda não tem filho, vá tomar um café na casa do Gilmar e da Rosângela, ou chame eles para ir na sua casa, pergunte como é que é, se dá trabalho ou não. Aí você fala assim, não, mas eu quero saber na adolescência. Vá tomar um café com o pastor Nilo, pergunte para ele como é que é. Né? Vá tomar... Ah, mas eu quero saber depois que sai de casa, vá tomar um café com o Odilon, pergunte como é que é. Você tem todas as fases aqui. Tem de tudo. Então, você só erra se quiser. É um erro ter filho? Lógico que não. Mas é um erro você não se preparar para tê-lo. Isso é. Está sob o seu controle 100% de como vai ser o seu filho? É possível que não. Mas está sob o seu controle 100% como que você vai ser como pai. Isso é controlável. Você precisa se preparar. Ah, não preciso não, a vida ensina. Não, irmão, não caia nessa. Porque os ensinamentos da vida são os mais difíceis. É melhor você aprender antes, se preparar, pensar a respeito do assunto, ler um livro, pegar conselho, perguntar como é que é. Pergunte, irmão, sobre casamento. Não caia nessa de é tudo lindo, tudo maravilhoso, né? Nós falamos aqui outro dia, um amor e uma cabana, eu vou porque é legal. Não caia nessa. Porque dá trabalho. Né? A irmã Ruth está falando aqui, é o mar de rosa. É o mar de rosa. Você esquece que rosa tem espinho. E, aliás, se você não percebeu, quando você pega um talozinho lá de rosa, ela tem uma rosa na ponta e durante todo o seu caule tem um monte de espinho. Então, pense, irmão, pense. Se é a natureza te avisando. Se é a natureza lhe dando um toque, cuidado. Vai ter com a rosa, né? Poderíamos ter esse texto. Não é a irmã Rosa, não, é a rosa mesmo. Então pense, irmão. Você não pensa, você sofre. A minha avó dizia, quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Isso é, olha, que coisa sábia. Pense, irmão, pense. Você tem cabeça para pensar. Não seja bobo, não. Né? A gente entra na pressão da igreja, dos outros, da sociedade. O cara está namorando, a igreja fala, e aí, você é o próximo? E você fica todo bobão. Ah, eu sou. Ó, que profecia. Nada, irmão, ninguém vai te ajudar, não. É você e você. Então você pensa, não vai na pressão. Aí você casa e fica todo mundo, e aí? E as crianças? Né? Eu já ouvi do pastor aqui, vai ser pai, avô. Fique tranquilo, irmão. Ninguém vai levar fralda para você, é só você. Ah, mas eu vejo na igreja as pessoas pegam tantas crianças no colo. Outro dia eu estava perto da irmã Daniela. Estava ali na porta e ela estava com a bebezinha no colo. Me relembro não. Alice no colo.
E a Alice tinha acabado de retornar daquele tempo que ela ficou adoentada. E eu peguei a Alice no colo, ali na porta. Aí eu peguei a Alice, ela chorou e voltou para a mãe. A Alice estava apontada para mim. Irmão, foi em um segundo assim, de repente ela... Mas foi um jato. E eu fiz um Matrix assim e tchum, passou. Mas foi assim por muito pouco. Mas e a irmã Daniela ficou toda ali atarentada, né, com a Alice. É bonito, criança, mas essas coisas a igreja não vai cuidar, não. Aí, quando acontece isso, devolve. Irmã, olha o que aconteceu. Olha aqui. Todo mundo quer na igreja como? Bonitinho, cheirosinho, cuidadinho, limpinho. Né? Qualquer cheiro diferente. Olha aqui. Deu defeito. Ele já te devolve. Então, é você que vai ter que cuidar. Não caia nessa, não. Se vier dois, então, está na moda aí. A dupla honra está pairando por aqui. Então, cuidado, hein? Esteja consciente. Vamos lá. Êxodo, falando sobre essa questão de preparo, né, de sermos o sacerdote. Então, você que ainda não casou, você tem a chance de se preparar. Você que já casou, há um conselho para você. Você tem que consertar a asa do avião com o avião voando. Você não pode parar o avião, não tem aquela coisa de, vamos dar um tempo para eu me preparar. Não, irmão. É no meio da guerra que você vai se preparar. Êxodo 28, a Bíblia diz, né, a respeito de quando Deus instituiu, ou Deus instruiu Moisés a respeito do sacerdócio. E Deus, o subtítulo aí, Deus escolhe Arão e seus filhos para sacerdotes. Vamos ler só para entendermos. Depois, versículo 1, Êxodo 28. Tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, e do meio dos filhos de Israel, para me administrarem, diz administrar, o ofício sacerdotal, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazer e Itamar. E farás vestes santas a Arão e a teu irmão, para a glória e ornamento. E falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenha enchido do espírito de sabedoria, que façam vestes a Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. A Bíblia chama o sacerdote para administrar. Irmão, você foi chamado para ser um sacerdote. Sabe qual era a função do sacerdote? Nós não vamos ler porque é muito texto aqui. Mas se você quiser ler depois a seriedade do negócio, e às vezes nós somos tão bobos, né? Deus não se importa com detalhe, não. Leia aqui, irmão. Veja a roupa do sacerdote, como era cheia de detalhes. Tudo aquilo tinha uma função. Exatamente. E havia um espírito de sabedoria, está no texto, para a função, né? Para o exercício sim, entendi. Só para fazer as roupas do sacerdote, não seriam pessoas quaisquer, pessoas sobre as quais Deus colocou um espírito de sabedoria. Então, Deus é um Deus de detalhe. Se você quiser depois se aprofundar, você leia aqui, e tem muitas literaturas que complementam esse texto aqui a respeito da importância de cada fase, de cada coisa dessa parte da roupa. Mas o ofício sacerdotal era o seguinte: a Bíblia diz, e depois você pode ver isso mais à frente, que o sacerdote ele era responsável por pegar aquilo que o povo estava lá de pecado e ir fazer sacrifício diante de Deus. Existia uma sala que só o sacerdote podia entrar. E a Bíblia chama de Santo dos Santos. Era tão sério aquilo que eles tinham que ir amarrados numa corda. Porque se por acaso ele estivesse fora se ele estivesse com algum pecado,
Então eu preciso pesquisar. Vou pesquisar isso. Mas eles... exatamente, alguma coisa que os puxasse, porque as pessoas não podiam entrar ali. E a Bíblia diz aqui que nas suas roupas tinham sinos, justamente para que eles ouvissem qualquer barulho diferente. Se a pessoa estivesse morta, eles tinham que dar um jeito de tirar, mas não é qualquer um que podia entrar lá. Então, só o sacerdote. Então, alguma coisa tinha que ser feito, seja uma corda, seja um gancho, alguma coisa tinha que ser feita para que ele saísse. Mas o fato é, o sacerdote, eles tinham que estar perfeito. Porque se ele entrasse lá desajustado, ele faria mal à sua função. Como é que nós podemos olhar para dentro de nós hoje e trazer isso aos nossos dias? Nós, enquanto sacerdotes, temos que estar à frente da nossa família. E nós temos que ser exemplo. Nós precisamos estar... Eu não posso ensinar o Heitor se eu estiver atrás do Heitor. Eu preciso estar à frente dele. Tanto é que se um pai, que embora fisicamente possa ser pai, mas se ele tiver um problema de cabeça, um retardo, alguma dificuldade, e ele não consiga ter maturidade a mais do que o seu filho, é bem provável que o conselho tutelar tire a criança dele. Porque a pessoa não pode, ela não é capaz de cuidar de uma criança. Então, tem como acender esses ventiladores aqui, por gentileza? Então, a gente só pode cuidar de alguém se nós estivermos à frente dele. A Bíblia diz, nesse texto de Efésios, que eu coloquei aí, sobre o papel do marido, não é? Paulo falando, e eu faço um paralelo, eu creio que nós podemos fazer aqui um paralelo desse texto com o ofício do sacerdote, porque qual era a função do sacerdote perante ao povo? Era apresentar sacrifício pelo pecado do povo. A Bíblia diz, no capítulo 5 de Efésios, porque o marido, 23, é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Vós, maridos, 25, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como seu próprio corpo, e quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, mas antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Paulo está dizendo aí o seguinte, olha, do mesmo jeito que há uma função entre Cristo e a igreja, porque Cristo foi realmente, ele veio para fazer o último ofício de sacerdote, daquilo que os homens eram instituídos, Cristo tomou aquilo para si, e ele veio como sendo o sumo sacerdote, não é? Aquele que veio para não apenas apresentar sacrifício pelo povo, mas ele mesmo ser o sacrifício. A Bíblia diz que o marido tem que ser para a mulher como Cristo para a igreja. Eu entendo, irmão, que a Bíblia está nos responsabilizando aqui de assumirmos a função de sacerdote sobre a nossa casa. E eu lhe pergunto, você está e eu fazendo ou exercendo esse ofício na sua casa? Obrigado, irmãos, ficou ótimo. Nós estamos oferecendo ou exercendo essa função dentro da nossa casa?
Depois aí tem um texto de Provérbios 22a, um texto que eu gosto muito dele, ele é mais direcionado à paz, diz assim: um homem de bem deixa uma herança aos filhos dos seus filhos. Provérbios 13, 22, a parte A do texto. Não está falando aqui exatamente de uma herança física, casa, dinheiro. Diz assim: o homem de bem deixa uma herança aos filhos dos seus filhos. Depois ele termina: mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Isso é um legado, irmão, que nós precisamos deixar. E nós já falamos isso aqui, né? Essa herança, esse legado, ele tem que ser algo tão forte que seja capaz de ser transmitido aos nossos netos, mesmo que nós não estejamos lá para transmitir. Tem muitos pais que morrem sem conhecer os seus netos, mas aquilo que você trabalhou na vida do seu filho é algo tão forte que ele mesmo vai transmitir ao seu neto, porque ele pegou aquilo de você. Como nós dissemos, é um legado. Mas como que nós estamos trabalhando com esse sacerdócio dentro da nossa casa? Então, nós vamos aqui falar algumas características de uma casa onde um sacerdote governa. Irmão, uma casa onde o sacerdote governa, onde há um governo, onde há um direcionamento, é uma casa em que todos têm um bom direcionamento. Você concorda? Uma casa em que cada um vai para um lado, ninguém sabe para onde nós estamos indo, é uma loucura, não tem paz, é uma coisa maluca, as pessoas não se encontram, as pessoas não se conversam, as pessoas são... Está sempre... Você fica lá, você não aguenta. Você acha que é uma casa que está sendo bem governada? Se você olhar para um lugar, se você olhar para um país, onde as coisas estão pipocando, cada um quer uma coisa, a economia está ruim, o negócio não está bem, a sua conclusão é que esse país está sendo bem governado ou não? Não está. Se você olha para um país que as coisas estão todas ajeitadinhas, todo mundo sabe para onde vai, a economia vai bem, as pessoas estão melhorando a sua vida, está sendo bem governado ou não? Está. Agora vamos trazer isso para o nosso mundo. Se você vê uma casa onde as pessoas estão crescendo, as pessoas estão amadurecendo, crianças que vão crescendo bem, né, tendo bons comportamentos aonde elas estão. Eu não estou falando de... Não estou falando de criança que não é criança, tá bom? Criança corre, criança brinca, criança bagunça. Não é disso que eu estou falando, mas estou falando de crianças que vão exercendo bem o seu papel de criança. Mulheres que sabem o seu papel, maridos que sabem o seu papel. Você olha para aquela casa e fala: aquela casa está sendo bem governada. Do contrário, é a mesma coisa. Se você olha para uma casa onde está todo mundo, cada um assume uma função, tudo meio bagunçado, ninguém sabe quem é que manda, quem é que não manda, um grita, o outro manda, quem ganha, ganha no grito. Você olha e fala: não está bem governado aquilo. Alguma coisa está errada. Um termômetro bom é isso aí, não fique bravo não, se isso aconteceu na sua casa ou acontece. Numa casa bem governada, irmão, as pessoas começam e terminam. Eu vou repetir, não fique bravo comigo. Mas sabe essa moda que nós estamos agora? Das crianças, entre aspas, né? Adolescentes e jovens. Ah, eu comecei uma faculdade. Ah, eu parei uma faculdade. Ah, eu tranquei e comecei outra. Ah, eu destranquei e retomei. Agora eu retranquei, destranquei a outra e comecei a outra. Você acha que isso é normal, irmão? Isso é falta do quê? Direção. Quem é que lhe dá essa direção, criança? Teu pai. Você, irmão. Você. Mãe. Isso não pode acontecer assim. A Bíblia diz em Tiago que uma pessoa assim, ela é como um navio à deriva. E a Bíblia lhe chama de nécio. Leia lá, Tiago.
Tiago 1:8. É um 6. Começa no 6. Peça, porém, ele está falando a respeito de fé, não é? Sabedoria, desculpe. Tiago 1,6 diz assim: peça, porém, com fé, não duvidando, porque quem duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem, olha o 7, que receberá do Senhor alguma coisa. 8. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Sabe o que é inconstante, irmão? Que não tem constância nenhuma. Coração dobre vou continuar um pouquinho aqui. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação. É isso, pastor? E o rico em seu abatimento, porque ele passará como flor da erva, porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o varão que sofre tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. E ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e também a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois de havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. E aí depois ele termina, né? Não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias de suas criaturas. Mas o texto diz o seguinte, que o homem, o versículo 8, de coração dobre, é inconstante em todos os seus caminhos. O homem de coração dobre, sabe o que é, irmão? Um homem que tem mais de uma direção. Um homem de coração dividido, um homem de coração que ele não sabe. E agora, será que eu caso ou compro uma bicicleta? Existem momentos da nossa vida que nós precisamos ser decididos. E ser decidido torna-se um hábito. Não estou falando que você deve fazer tudo sem pedir conselho, mas eu estou falando que você, a Bíblia diz que você, homem, precisa ser decidido. E a Bíblia fala que o homem que não é decidido, ele é inconstante em todos os seus caminhos. Primeira carta de Coríntios 15:58, Paulo falou: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Nós não estamos acostumados à constância. Nós estamos acostumados assim: eu quero ser daquele ministério. Aí você vai para aquele ministério. Aí lá acontece alguma coisa que você não gostou. Não, acho que não é isso que Deus me chamou, não. Quero ir agora para aquele outro ministério. Você começa no louvor, toma uma bronca. Não é para aquilo que Deus me chamou, não. Deus me chamou para a escola dominical. Aí você vai na escola dominical, toma uma bronca. Não é para isso que Deus me chamou, não. Deus me chamou. Aí você vai... Irmão, Deus te chamou ou não? Começa um curso e para. Começa algo e para. Firma um propósito, desanima na metade. Fala, eu vou fazer isso porque agora eu vou comprar a minha casa. E para. Eu conheço uma pessoa na minha família que, desde que eu cheguei na família, ele falava assim: eu vou trabalhar, esse ano eu vou juntar dinheiro, vou comprar uma casa lá no Ceará. Fazem 22 anos que eu estou na família. Ele não juntou dinheiro, não comprou uma casa e foi para o Ceará. Está aqui. E nem comprou uma casa aqui também. Sabe, nós precisamos ser firmes naquilo que nós falamos. Irmão, nós ouvimos um vídeo aqui no começo, onde as crianças estão olhando para nós. Se você não é firme, teu filho vai ser? Não, porque ele está olhando o teu exemplo. Aí, irmãos, infelizmente, o que está acontecendo?
As irmãs estão ficando desesperadas. E elas estão querendo ser firmes no teu lugar. Sabe por quê? Porque você não está fazendo o teu papel. Aí você, quando conversa com alguém, você fala, minha mulher é muito enxerida, toma frente em tudo, vai fazendo. Aí eu já deixei para ela mesmo, ela vai fazer mesmo, não adianta. Mas por que ela está fazendo? Porque você não faz. Por que ela está tomando decisão? Porque você não toma. Por que ela está fechando negócio? Porque você não fecha. Mas ela queria que você fechasse. Ela queria que você fizesse. Ela queria que você falasse. Ela queria que você estivesse à frente. Mas você não faz. Ela acostumou. Irmão, depois de 20 anos ela fazendo isso, há um termo no trabalho que o pessoal fala direito adquirido. Você vai querer agora mudar? Não, a partir de hoje você não toma mais nenhuma decisão sem falar comigo. Não vai durar um dia essa ordem. Se é que ela vai ouvir. Ela vai falar, já sei mesmo que você não vai fazer nada. Está certo isso? Não está certo. Mas quem abriu essa lacuna? Nós, os homens. Então, termômetro, né? Uma casa onde as pessoas não são seguras nas suas escolhas. Começa, não termina. Tudo meio atribulado. Olha, irmão, está faltando sacerdócio lá. Não fique bravo comigo, não. Fique bravo com você mesmo. Mas agora já não dá mais tempo. Lógico que dá, irmão. Você já morreu? Quem já morreu, diga amém. Não, né? Ninguém morreu. Está todo mundo vivo aí. Então vá, filho. Mas eu já estou muito velho para retomar. Não, irmão. É importante você retomar as rédeas. Porque se você retomar, você vai ajudar os teus filhos. Você vai ajudar a tua esposa, que ela vai falar, não aguentava mais. Faça isso. Mude, comece com pequenas mudanças. Comece por coisas pequenas. E aí ele está anotado, né? A estrutura do lar é parecida com a bíblica, ou com a Bíblia em relação a Jesus e a igreja. Cada um sabe do seu papel, não há confusão. Um dos grandes problemas hoje nas casas é que as pessoas estão confundindo os seus papéis. Sabe, não é nenhum pecado e não é um erro, às vezes, passarmos por uma situação em que o marido está desempregado, eu passei por isso, e a mulher que sustenta a casa durante algum tempo. Não há pecado nisso, irmão. Não há erro nenhum nisso. Mas você, marido, precisa retomar, trabalhar para que aquilo seja uma fase. O problema é que nós nos acomodamos. E quando um homem se acomoda, é um problema, porque para ele sair daquele estado de acomodação, às vezes precisa tomar um choque. E 220 não é suficiente, tem que ser, 380. Irmã, providencie um choque para o teu marido. Eu não sei como. Peça a estratégia de Deus, chame alguns homens sábios, chame o teu pastor, grite, levante a mão e fala, este homem precisa de um choque. E nós vamos dar um choque nele. Irmão, você que precisa de um choque, acorde, meu filho. Você precisa andar. Você precisa fazer alguma coisa. Você precisa sair desse seu estado de hibernação. Você precisa deixar de ser esse urso, o leão do zoológico. Você já foi em São Paulo? No zoológico lá? Você já foi no zoológico de São Paulo? Quem faz tempo que não vai? Irmão, eu fui há um tempo atrás, eu fiquei desanimado com o leão. Deve ser o mesmo. Não seja como o leão do zoológico de São Paulo. Irmão, ele está num desânimo. Você perde até a graça de ver o leão. Você vai lá falando para o teu filho. Deve ser o pai dele. Você vai no zoológico falando para o teu filho, nós vamos ver o leão. Quando você chega na jaula do leão, ele fala, pai, cadê o leão? Está lá aquela coisa deitada, não sabe se é uma pedra, se é o leão. Se você der sorte, ele levanta só para virar assim. Já era o rugido, né? Nós cantamos uma música hoje que fala sobre o rugido do leão, mas não tem rugido nenhum, irmão. É um leão banguelo. Não morde mais ninguém. Irmão, eu lhe peço, em nome de Jesus, a tua esposa está te pedindo, não seja um leão do zoológico. Sabe, seja um leão legal.
Eu não estou falando, irmã, muito bem, não estou falando para você ser leoa não, viu, irmã? Ajude teu marido a ser um leão. Fala, meu irmão. Tua mãe te deu esse conselho? Olha que benção. Conselho sábio, né? Seja um leão. Mas não é para você morder, irmão, é para você dar a direção, né? Não é aquela coisa, sabe, na igreja nós estamos muito acostumados, e às vezes na pregação de casamento, o homem é o cabeça, o homem é que manda. Irmão, não tem nada a ver com mandar isso aqui. Se você for um bom líder, as pessoas vão ter prazer em te seguir. Se você for um bom líder, irmão, você não precisa ficar gritando para ninguém. Sabe, uma moça quando ela é bonita, ela não precisa ficar falando, ó como eu sou bonita. Precisa? Não, ela é bonita, simplesmente ela é. Né? Então, irmão, se você é líder, você não precisa ficar, quem manda aqui sou eu. Porque se você precisa disso, é porque você não é. Se você é, simplesmente seja. Tenha atitudes de, as pessoas te seguem, e quando alguém perguntar, fala, não, olha, na minha casa, meu pai realmente é um dominatrix. Irmão, seja bobo não. Acorde, meu filho. Acorde. Às vezes a gente precisa tomar um tapa na orelha. Se não for físico, que seja espiritual, mas que Deus lhe providencie um tapa, irmão. Acorde. Porque depois que a tua mulher não aguentar mais, ela lhe deixa e vai embora e leva as crianças e você fica chorando. Pastor, aí não adianta. O que o pastor vai fazer? Vai amarrar ela e trazer de volta e pôr lá e falar, aceite, porque agora ele não é mais o pacato, ele será o gato guerreiro. Você lembra disso? Pacato era o gato do He-Man. Mas quando o He-Man virava He-Man, o pacato se transformava no gato guerreiro, irmão. Aí sim. Então tem muitos irmãos aqui que estão precisando tomar um choque para virar o gato guerreiro. Mas, irmão, em todas as áreas. Sabe, um desânimo, ele não quer trabalhar, fica embaçando em casa. Tua mulher não quer você embaçando em casa, irmão. Ela não tem coragem de falar isso para você, eu falo. Ela não pediu para eu falar, mas eu falo. Ela não quer você dentro de casa. Ela quer que você saia às 6 e volte às 8 da noite. Não embace, irmão. Você não nasceu para isso. Você não tem que ficar lá ajudando na cozinha, não. Você já aposentou? A não ser que você seja aposentado já, tiozão mesmo, aí você pode. Mas se você não está aposentado, irmão, vai trabalhar. Sai de casa. Mas não tem trabalho. Irmão, vai catar lata na rua, se vira. Outro dia eu ouvi um vídeo muito legal. O rapaz falando assim, aula de economia. Pegue R$10 emprestado se você está desempregado. Vá no mercado tal, compre lá um fardo de garrafa de água. Vá no semáforo, você pagou menos de R$1 na garrafinha. Vá no semáforo e venda 2. Você já viu que água é 2? Você vai fazer o dobro do dinheiro. Aí você volte lá, compre mais 2 fardos. Aí você vai no semáforo, vende. Você vai, irmão, em 3 dias você tem capital para se preparar melhor, devolver os R$10 que você pegou emprestado e vai ser uma bênção. Você começou um trabalho. Irmão, vai trabalhar. Saia da sua casa. Não seja um mala. Porque você está sendo um chato, tua mulher não te aguenta mais. Aí você fica com a desculpa ainda, não, mas eu estou aqui porque eu vou levar fulano na escola, eu vou te levar no... Ela não quer, ela quer andar a pé, irmão. Aí você fica lá, ela fala, precisa ir na padaria, eu te levo. Ela não quer. Ela não tem coragem de falar, eu estou falando por ela. Irmã, obrigado, você pode me agradecer depois. Irmão, ela não quer você em casa. Vaza, vai trabalhar. Mas eu estou aqui porque eu vou fazer visita. Que visita, irmão? Vá trabalhar. Antes de fazer visita, você precisa suprir a tua casa. Vá trabalhar. Mas eu não tenho trabalho. Então sai de casa, vai para a rua, vai ler a Bíblia na rua. Não fique em casa, não. Vá no trem, pegue o trem, fique no trem, indo até Osasco e volte. Sai de casa, irmão. Não fique lá. Você está sendo chato. É verdade.
Não é possível que numa cidade como São Paulo, se você morasse ainda... Qual cidade, né? Olha, a avó da Nádia nasceu no lugarejo chamado Jacaré Grande, lá no Pernambuco. É uma rua. Se você, como eu sei que não tem ninguém aqui do Jacaré, eu posso falar e ninguém vai ficar ofendido. Se você, irmão, morasse no Jacaré, eu acho que teria desculpa para você falar, não tem trabalho. Mas em São Paulo, você acha mesmo que não tem nada para você fazer? Ou não? Tem, irmão. Mas assuma as rédeas. Vem aqui, Herbolo-se, vem aqui ajudar o Marcelo. Fala, Marcelo, eu vim aqui te ajudar. Veja quanto tempo ele vai te aguentar, mas faça alguma coisa. Não fique sem fazer nada. Tome atitude. A tua casa está clamando por uma atitude sua, por uma atitude sacerdotal. E você está aí como um bobo. Sem tomar atitude. Irmão, não fique bravo comigo não. Se você está passando por isso, e nós estamos falando disso, é para você melhorar. Eu quero pôr um negócio aqui para a gente fechar com isso. Eu queria lhe fazer um convite. Deixa passar aí, eu já vou arrumar onde eu quero. No domingo que vem, quem vai estar falando aqui, ministrando, é o André. E no outro, nós vamos encerrar esse tema de homens. E eu, se você me permite, eu queria lhe propor, homens, principalmente, irmãs, trabalhe. Você tem 2 semanas para trabalhar em prol disso. Calma. Irmã, eu vou deixar passando aqui, vou tirar o som, até chegar onde eu quero. Não olhe lá não, olhe para mim. Daqui 2 semanas, então, sem ser no domingo que vem, no outro. Domingo que vem eu quero que você venha também. Você, homem, sacerdote, machão, que tem vindo. Convide outros que ainda não se aperceberam dessa necessidade, que estão deixando a sua casa escorrer pelos dedos. Incentive as pessoas a estarem aqui para ouvir essas coisas. Mas eu queria lhe pedir que no último domingo, que é sem ser o que vem, é o outro, que você esteja aqui, se possível, os homens com seus pais. É possível? Ah, irmão, mas o meu pai morreu. Então não é para você que eu estou falando, irmão. Você que tem pai. Você que ainda tem o seu pai vivo. Você que o seu pai está perto de você. Ah, mas o meu pai está mora lá no Zimbábue. Não, então não precisa trazer seu pai. É se o seu pai está, sua mãe. É possível? Amém? Eu vou entender o silêncio como um sim. Tá bom? Se você puder, vai ser uma bênção, tá? Se você não puder, vai ser uma bênção também, mas vai aproveitar melhor quem puder. Quem já assistiu esse filme, Corajosos? Um monte de gente, né? Eu gosto muito dessa cena e eu vou insistir em finalizar com ela, porque eu acho que isso é um chamamento a todos nós, homens, que estamos falhando no ofício sacerdotal. Às vezes, irmãos, está tão preocupado em ter ministério na igreja, esquece a igreja por um tempo, exerça o ministério dentro da tua casa. Né? Deus te deu uma casa para você ter um laboratório maravilhoso para exercer o teu ministério, exerça lá, não é? Nós estamos em falha, eu estou em falha, eu preciso ser melhor, como o sacerdote da minha casa. Você também precisa, você pode. Ah, mas eu já estou perfeito. Olha lá, porque tem coisa ainda para melhorar. Amém? Se você está... É interessante a parte, eu acho essa cena fantástica, né? Mas a hora que ele fala sobre uma representação visual, nós precisamos disso, irmãos. Sabe que a maioria das pessoas hoje tem tido dificuldade de reconhecer Deus como Pai, porque nunca tiveram um pai de verdade. E eu sugiro a você, pai, que não seja você também o responsável pela falta dessa figura na vida do teu filho.
eu estou trabalhando para ser exatamente nesse padrão. É fácil? Não é fácil, mas nós temos que trabalhar. Nós não podemos desanimar e perder a direção. Amém? Precisa de muita coragem. Eu vou alongar um pouco aqui o convite, né? E corrigindo. Então eu quero lhe convidar a você trazer o seu pai, e você que tem seus filhos já, que infelizmente pela vida, por tudo, por qualquer motivo, porque eles já são adultos, eles já não estão mais aqui conosco, convide eles, que ele já seja casado, que ele já seja pai e você já seja avô. Se você puder trazer nesse dia então os seus filhos, homem, mulher, se for homem, melhor ainda, né? O trabalho aqui é para homens, mas traga as meninas, vai ser uma benção. Amém? Nós vamos fechar isso de uma maneira abençoada, para que nós possamos crescer como igreja, como família e como homens. Amém? Então, no domingo que vem, você está convidado a trazer também outros homens. Vai ser a continuação disso, né? O tema será as transferências de culpa terminam aqui, que é maravilhoso. E no último, nós vamos fechar falando a respeito da questão da maturidade, né? Meninos que são adultos, mas ainda são meninos. E eu creio que Deus vai fazer algo maravilhoso aqui no nosso meio. Amém?